Vamos começar. Então, nessa ação penal 508.33.76, depoimento do senhor José Paulo Assis. Senhor José Paulo, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Eu vou advertir o senhor por força de lei que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? As perguntas, então, da defesa? São minhas. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Acho que o senhor tem que olhar para... Como ela é gravada, então eu pedi para o senhor, embora ele esteja fazendo perguntas, responder olhando para frente. Isso, pode até virar a cadeira, para ficar mais fácil. Boa tarde. Boa tarde, doutor Zé Paulo. Meu nome é Roberto Telhada. Eu sou advogado dos senhores José Delmário Pinheiro, Agenor Medeiros, Matheus Coutinho e José Ricardo Breguiroli. Queria perguntar ao senhor qual é a sua formação profissional. Eu sou engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico. O senhor é ou foi funcionário da Petrobras? Fui funcionário da Petrobras, entrei em 78 e me aposentei em 2014. 2014. Consta que o senhor tenha sido gerente de empreendimento da refinaria conhecida como Repar. Sim, perfeitamente. O senhor participava da comissão de licitação da Repar? Não, eu era o gerente do empreendimento. Do empreendimento. O senhor não teve nenhuma participação na comissão de licitação? Como gerente de empreendimento, não. Não. A comissão é uma... À parte? À parte, sim. À parte. O senhor lembra quem eram os membros da comissão da Repar de licitação? Tivemos várias comissões de licitação. Né? O senhor tem conhecimento dos procedimentos necessários para a contratação de obras referentes a esse projeto que o senhor geriu? Sim, seguimos o procedimento da Petrobras, né, de contratação de obras, baseado no decreto simplificado, né, de contratação da Petrobras. O senhor, em linhas gerais, poderia descrever esse procedimento para nós, como é que as coisas eram feitas? Bom, inicialmente, né, você tem um escopo de obras para ser implementado, definido pelo órgão, vamos dizer, o cliente, o operador, né, da área de abastecimento, no caso nosso da Repar. Né. Então, com esse projeto, né, com essas especificações de projeto, que segue uma sequência de aprovação, né, fase 1, fase 2, fase 3, se ele for aprovado para implementação, aí entraria o trabalho do empreendimento, que é feito, nesse caso da Repar, foi feito pela engenharia, né, que eu fui um gerente de empreendimento. O que o senhor chama de operador é a diretoria de abastecimento, é isso? Sim, no caso das refinarias é o abastecimento. Diretoria de abastecimento. Nesse período, o diretor de abastecimento era o senhor? Teve várias fases o empreendimento, né? Eu acho que na fase de contratação era o diretor Paulo Roberto. Ele foi diretor até que época? Olha, ele foi diretor, eu acho que até 2012, eu acho, 13. E foi sucedido por quem? O senhor lembra o nome de quem o sucedeu? Do novo diretor? Do novo o diretor Cossenza. Cossenza. Sim. E a época, a presidência da Petrobras era exercida? A época do diretor Cossenza? Graça, né? Graça Foster. Graça Foster. Como gerente do empreendimento, o senhor tinha algum tipo de contato com aquele setor da Petrobras que prepara as estimativas de preço? Como gerente de empreendimento diretamente, não, mas éramos todos órgãos da mesma diretoria, né? Trabalhávamos na mesma diretoria. A minha pergunta, objetivamente, é assim: eram órgãos distantes, separados? O pessoal que preparava a estimativa de preço era segregado, de modo tal que a comissão de licitação não pudesse ter acesso aos estudos que eles realizavam? Bom, aí existe um processo, né, da estimativa até ela ficar pronta, a estimativa da Petrobras. A comissão, né, ela prepara a parte de licitação, né? Então, o objetivo da comissão é preparar o contrato, fazer toda a licitação e fazer o levantamento, né, final
dos quantitativos, de todas as questões relacionadas com a obra, para gerar os fundamentos técnicos de engenharia para se preparar a estimativa de custo. Né? E isso é encaminhado para o setor especializado, né, que no caso é o setor da sede, que preparava a estimativa de custo, né, dentro do seu contexto de órgão especializado de estimativa de custo. Quando essa estimativa estava pronta, ela era encaminhada à comissão de licitação. Quando a estimativa estava pronta, ela ficava em envelope lacrado, né? Ela é guardada, tem um sigilo dessa estimativa, e não ficava com a comissão de licitação no sentido de ficar... Ela é um envelope que fazia parte do processo para oportunamente ser aberto e utilizado. Oportunamente significa que seria aberto em que circunstâncias, em que momentos? Após o recebimento das propostas, né, da licitação em questão. Era nesse momento que os membros da comissão de licitação tomavam conhecimento das estimativas de preço. Sim. Abria o envelope, né, e tomava conhecimento da estimativa. Já foi dito aqui em várias oportunidades que a análise da aceitação da proposta passava por um procedimento, um nome em inglês aqui, front-end loading, que são os tais FEL 1, FEL 2 e FEL 3, que eram os parâmetros para que os limites de aceitação da proposta podiam ser analisados e admitidos pela Petrobras. O senhor lembra quais eram esses limites para mais e para menos do preço das estimativas? Não, o processo de FEL é o processo relacionado com o empreendimento. Como um todo, né? Não é um processo relacionado com a licitação. É mais do que a licitação. O empreendimento como um todo é a viabilidade do negócio, do empreendimento. Né? Ótimo. Esse é o procedimento que é chamado de FEL aí. Né? E esses parâmetros de preço de estimativa inferiores ou superiores, o senhor lembra os percentuais que eles... Normalmente, né, nas nossas estimativas, na fase de executiva, né, fase do FEL 3, são procedimentos já com um nível de acurácia de menos 15 mais 20. Normalmente, era o nível de acurácia dos procedimentos, né, das estimativas elaboradas pelo setor técnico. Isso estaria dentro de parâmetros internacionais de estimativas de preço para obras desse tipo? Sim. Vamos dizer, a parte técnica da estimativa, feita pelo setor de estimativa de custo, baseada nesses parâmetros internacionais ligados a uma entidade internacional de custos, né, que trabalha com esse tipo mundialmente com esse tipo de tecnologia. Seria correto eu afirmar que a sensação que eu tenho, pelo que eu tenho ouvido até agora, é que a Petrobras é extremamente rigorosa e organizada no tratamento dessas licitações? Bom, no caso nosso da Repar, né, onde eu tive conhecimento, sim, extremamente rigorosa, né, extremamente disciplinada nisso aí. É a sensação que o senhor passa aos seus colegas. Tendo em vista o estágio de desenvolvimento do processo, se poderia dizer que havia um estágio de maturação no momento em que a licitação foi realizada? Maturação do que o senhor quer dizer? Do projeto, desenvolvimento do projeto. Sim, o projeto, né, normalmente as licitações são feitas com o projeto básico, né, bem completo, né, com informações bastante completas, que são informações analisadas na fase que antecede, inclusive, a fase executiva dessa aqui, da implantação. Doutor José Paulo, outra questão muito importante é a seguinte: havia a emissão de cartas convites para diversas empresas participarem das licitações. A informação que se tem é que o cadastramento das empresas para participar de licitações da Petrobras é extremamente rigoroso. O senhor confirma esse fato? Tínhamos o cadastro, né, de empresas. Para que uma empresa possa ser habilitada, ela tem que demonstrar capacitação técnica, possuir atestados e tudo mais. Nós tínhamos um portal, né, que era uma
Não era um portal, era uma sistemática chamada PROGEF, Programa de Gestão de Fornecedores, que cuidava dessa questão da qualificação das empresas sobre vários componentes relacionados especificamente com cada tipo de obra, né? Com cada classe de serviço, dependendo do tipo de serviço. Por exemplo, uma empresa de civil, uma empresa de estruturas, uma empresa de montagem eletromecânica, mais especificamente depois uma montagem eletromecânica da área elétrica, enfim, vários itens, né, de serviço específico da indústria, nesse caso da indústria de construção. No caso da Repar, após a apresentação da proposta, houve com a empresa vencedora do certame uma renegociação de preços? A empresa foi chamada, ou o consórcio foi chamado para uma negociação com a Petrobras? Bom, normalmente, né, a licitação, dentro do processo de licitação, ou você consegue atingir os objetivos da licitação, ou você cancela a licitação, ou você faz uma nova contratação ou uma negociação. No caso do contrato, né, desse contrato do consórcio, né, houve uma licitação, essa licitação foi cancelada, foi cancelada por preço e depois foi autorizada uma negociação com as mesmas empresas. Deixa eu ver se eu entendi o que o senhor falou. Houve uma licitação, ela foi cancelada e depois houve uma outra licitação ou as empresas foram chamadas para negociar? Foi feita uma negociação com a empresa que tinha dado o melhor preço, no caso da licitação anterior, né, que foi, no caso, o consórcio, no qual a OAS é uma das... O senhor lembra quem formava esse consórcio? A CNO, a OAS e a UTC. Eu sei que exigiu um pouco demais, mas eu vou lhe perguntar, o senhor lembra, por acaso, quem exercia a liderança desse consórcio e quais eram os percentuais de participação das empresas nesse consórcio? A liderança era a Odebrecht. Os percentuais não me lembro, mas acho que é em torno de uns 20% e a Odebrecht um pouco mais, não me lembro exatamente. 20% no caso da OAS, na faixa de 20%, eu acho. Quem foi chamado a negociar foi a empresa líder do consórcio? Foi chamado o consórcio. Todos. Né? Foi o consórcio. Isso tem, inclusive, um procedimento muito que tinha um representante do consórcio. Né? Não se negociava com as empresas, se negociava com o consórcio que tinha sido habilitado naquela licitação anterior. Né? Obrigado. Então foi negociado com o consórcio. Abusando um pouco mais da sua memória, esse representante do consórcio era um representante da empresa líder do consórcio? Sim, a coordenação era da empresa líder, mas existia a participação das empresas também. E essa negociação resultou benéfica para os interesses da Petrobras? Sim, foi assinado o contrato, né? Foi negociado, se chegou num valor de negociação, esse valor foi submetido à diretoria, que entendeu que aquela era a opção mais adequada para o empreendimento naquela circunstância. Dentro daqueles parâmetros internacionais de 15% abaixo e 20% acima do preço de referência. Cada licitação é uma licitação, cada caso é um caso, tem uma série de cada empreendimento, dependendo da sua complexidade, né, o grau de... O próprio empreendimento, ele leva a uma série de considerações, né? No caso dessa contratação, ela ficou acima da nossa estimativa de referência. Né? Tem uma estimativa de referência, que é a estimativa base, e tem os limites. Daí o cancelamento e a negociação. Daí o cancelamento, que tinha ficado muito acima da nossa estimativa. Perguntar uma outra base. coisa ao senhor. Nesse caso da Repar, houve, se é que o senhor tem conhecimento disso, modificação nos editais, nos contratos administrativos firmados com o consórcio formado pela Odebrecht, OAS e... Modificação em que sentido disso? Do escopo do contrato. Obras que não estavam previstas inicialmente foram realizadas? Não, na fase de negociação, antes de assinar o contrato, foi se mantido o escopo
licitado E integralmente. ao longo da execução, o senhor acompanhou a execução? Sim, eu fui chefe do empreendimento lá durante a execução, né? Teve aditivos, né, de ajustes de modificações de projeto e outros aditivos. Havia justificativa técnica para isso? Sim. Havia. Existia todo um procedimento para sinalizar o aditivo, né? Normalmente por uma mudança de projeto. Essa mudança de projeto se verificava exatamente a pertinência dessa mudança, né? Eventualmente uma incongruência em documentos, alguma coisa que levava a dubiedade, se tinha que optar, e às vezes tinha diferença de custo, nem sempre favorável ao pagamento pela Petrobras, às vezes até para desconto. No caso de alguns casos, tinha até desconto de coisas que poderiam ser feitas de outra maneira. A gente vai perguntando e às vezes acaba perguntando o que já perguntou antes, de modo que o senhor me desculpe se... O senhor ficou como gerente desse empreendimento até que ano? Até 2013. Até 2013. Esses aditivos a que o senhor se refere, o senhor lembra em que data eles foram assinados? Não, o contrato ele começou em 2007, né? Nós tivemos aditivos que levaram a alteração de valor, né? E tivemos aditivos que levaram a outros, devido a outras naturezas de natureza contratual, enfim, alguns aditivos, inclusive, relacionados com a parte de tributos, que é a alteração de tributos, né? Então, ao longo desse período da vigência do contrato, houve esses aditivos que foram sendo discutidos, negociados e submetidos à aprovação da autoridade competente de cada caso, de cada aditivo desse. Quem era a autoridade competente para aprovar um aditivo, digamos, num valor de 300 milhões de reais? Por exemplo, vamos tentar aqui. Temos um primeiro limite de competência, que é o nível setorial, depois tem o nível do gerente de empreendimento, gerente geral, gerente executivo, diretor e diretoria executiva. No caso desses montantes, a partir dos primeiros aditivos já passaram todos a serem competências da diretoria executiva, até porque esses limites, né, esses valores, eles são acumulativos. Se assinou um aditivo, ele não é pelo valor aditivo, mas pelo valor acumulativo dos aditivos, né? A diretoria executiva era um colegiado? É um colegiado. Um colegiado. O senhor Paulo Roberto Costa participava desse colegiado? Sim, ele diretor. Ele era um deles. O senhor lembra quem eram os outros? Não me lembro. E quando ele saiu, ele foi substituído por quem? Quem passou a substituí-lo? Já foi dito, né, doutor? O Cosenza, né? Desculpe. Não, mas outro diretor... Eu digo que às vezes a gente se perde. Me desculpe. Isso aí. De modo que um aditivo num valor muito alto não era um aditivo que pudesse ser decidido, a sua assinatura decidida por uma pessoa isoladamente, por exemplo, o senhor Renato Duque, o senhor Pedro Barusco, o senhor Paulo Roberto Costa, mas sim por um colegiado. Não, é como eu falei para o senhor, né? Tem um escalão de competência, né? Se o valor acumulado está sempre é o primeiro escalão que está afeto àquele aditivo, porque normalmente que é o escalão que autorizou também aquela negociação, né? que é validada por essa autoridade, certo? Senhor Zé Paulo, alguma vez, durante o tempo que o senhor geriu esse empreendimento, o senhor recebeu alguma solicitação para descumprir as normas internas da Petrobras para favorecer o consórcio? Não. Não? Nem nesse empreendimento e em nenhum empreendimento. O senhor não admitiria isso? Não. Não. Nesse caso da Repar, quem fornecia os principais equipamentos? Os principais equipamentos, uma parte era fornecida pelo consórcio, só tinham equipamentos de grande complexidade, de longo prazo de fabricação, etc., que foram fornecidos pela Petrobras. Ela comprava isso no país ou... Alguns no país, outros comprados no exterior, tipo compressores, turbinas, né, complexas, reatores.
permutadores especiais, foram comprados no exterior, em licitações do exterior. O atraso no fornecimento desses equipamentos provocava aumento de custo das obras, do empreendimento? Em alguns casos provocava, né, e no nosso caso da Repar, foi um dos fatores, né, que foram muito agudos de empreendimento, do empreendimento, do ponto de vista de atraso. Há um caso aqui específico, vou fazer uma pergunta específica ao senhor, que teria motivado um replanejamento contratual em função da alteração de prazos e da entrega de equipamentos da Petrobras. Os nomes são técnicos: desengraxe, passivação, inertização de unidades, construção de montagem de unidade, o GH, Flex, etc., tal, que gerou um aditivo num valor de 345 milhões de reais e frações. O senhor poderia explicar o que aconteceu nesse caso? Bom, esse foi um aditivo, né, um aditivo de ponto de vista de atraso. Há um caso aqui específico, vou fazer uma pergunta específica ao senhor, que teria motivado um replanejamento contratual em função da alteração de prazos e da entrega de equipamentos da Petrobras. Os nomes são técnicos: desengraxe, passivação, inertização de unidades, construção de montagem de unidade, o GH, Flex, etc., tal, que gerou um aditivo num valor de 345 milhões de reais e frações. O senhor poderia explicar o que aconteceu nesse caso? Bom, esse foi um aditivo, né, um aditivo de reprogramação da obra. Tá? Quer dizer, nós tínhamos um prazo do empreendimento estabelecido função de datas, né, limite de entrega dos equipamentos para serem incorporados na montagem. Então, exemplificando, se eu tenho uma estrutura, né, de concreto, para dimensionar essa estrutura, você precisa dos dados dos equipamentos para engenharia de detalhamento, fazer o projeto final dessas estruturas. Depois você tem que montar esse equipamento para poder interligá-lo, né, com a planta. Né? Então, em alguns casos, esses equipamentos atrasaram, né, que provocou um atraso, né, um atraso no contrato como um todo, né? E isso motivou, né, equipamentos, pessoas paradas, porque estava em outras frentes fazendo trabalho e outras contratadas também trabalhando simultaneamente nesse ambiente. Então, houve um atraso, esse atraso foi feita uma reprogramação da obra, se verificou, né, as datas mais prováveis de recebimento dos equipamentos em função da situação de cada equipamento, foi feito um replanejamento, uma reprogramação da obra, né, e essa reprogramação da obra, né, foi submetida à diretoria dentro dessas circunstâncias que nós estávamos com esse problema. Né, e aí foi feita uma negociação com o consórcio de forma que pudesse, né, reprogramar esses recursos e mantê-los dentro da obra por mais tempo do que originalmente estava previsto no contrato, Era quase uma nova obra, a obra mudou completamente. Não mudou completamente, né, mas a obra é uma obra extremamente complexa, foram 6 unidades de processo, né, dezenas de equipamentos, né, escavações, e dentro de uma refinaria operando, né. E essa obra era conectada com outras obras que ou se conectavam do ponto de vista de funcionamento da planta, né, essas unidades que estavam sendo implantadas nesse contrato, elas se comunicam com outras unidades, então eram extremamente complexas. Né, e, embora não fosse uma descaracterização do que estava sendo feito, exigia que se permanecesse os recursos para fazer essa completação final desse trabalho. Esse aditivo, por esse valor, que realmente não é um valor baixo, é um valor, sim, que chama atenção, se justificou, e esse valor se justificou também em função dessas dificuldades que o senhor dessas vicissitudes que o senhor está mencionando. Sim, foi feita essa análise dessas circunstâncias todas, foi feito o replanejamento do empreendimento e foi negociado então com o consórcio, né, a essas novas condições de execução do trabalho em função desses entraves que estavam sendo
que ocorreram e que nós estamos reprogramando em função das circunstâncias do específico que estava acontecendo. Há uma ata, um documento, não sei que nome se pode dar isso, que foi assinado por 5 pessoas. Isso no dia 12 de março de 2010. Pela Compar, que o nome é Renato, o outro eu não consigo entender, e pela Petrobras assinaram o senhor Beato e Ademar. O senhor podia identificar quem é Beato e quem é Ademar, por favor? Tá. O Beato é o gerente geral, certo? O gerente geral, no caso, na hierarquia, o meu chefe. Chefe do senhor. O Renato é o líder do consórcio. Ele era o líder do consórcio da Odebrecht. O senhor lembra o nome completo dele? Renato Rodrigues. Renato Rodrigues. O outro não dá para identificar, parece ser Davi, mas eu não vou me arriscar. E Ademar era funcionário da Petrobras. Ademar, funcionário da Petrobras, participou fez a negociação, coordenou a negociação. Eu vou deixar para o Edson. Estou satisfeito, Excelência. Todos os defensores têm perguntas? Pode alcançar o microfone, por gentileza? Boa tarde, doutor Assis. Boa tarde. Meu nome é Bruno Brasil, pela defesa de Zé Adelmário e Agenor. Dentro dessa ata, um dos itens, se Vossa Excelência permitir, eu vou passar para ele. Deixa eu passar para ele. Há aqui um item que fala da responsabilidade por esse replanejamento do consórcio e da Petrobras. O item 3 aqui, por gentileza. O senhor lembra disso? Sim, essa ata ocorreu. Conclui-se que a responsabilidade do consórcio... Não, o senhor tem que falar daí no microfone. Tá? Conclui-se que a responsabilidade do consórcio é de algo entre 19% e 20% da extensão de prazo. Com isso, o valor do subitem 1A passa a ser de 320.500. A minha pergunta é a seguinte, doutor Assis. Esta responsabilidade que foi imputada ao consórcio nesta ata foi abatida do preço para o aditivo, ou seja, no item 2, se eu puder olhar, no item anterior, o item 2, se chegou a um valor de, salvo engano, 395 milhões, que seria o valor total da extensão do prazo, e em razão disso, se calculou qual seria o percentual de responsabilidade do consórcio e qual seria o percentual de responsabilidade da Petrobras, e no final o aditivo foi feito apenas para remunerar o que foi responsabilidade da Petrobras. O senhor confirma isso? Sim. A Petrobras entendeu que a causa dela deu teria que ser feito o aditivo nesse valor. Tá. O que foi responsabilidade do consórcio, a Petrobras remunerou o consórcio ou o consórcio teve que assumir a responsabilidade, pelo que está nessa ata aí? A parte que foi? O que está constando na ata aí, dizendo que foi responsabilidade do consórcio, foi abatido do valor. Foi feito o aditivo, né, e foi assinado o aditivo e foi implementado. Me permita, não foi essa a pergunta que eu fiz. O que foi imputado como responsabilidade do consórcio, que fala-se aí que foi 20% do consórcio, foi abatido do valor total que foi estabelecido como o necessário para fazer a obra? Não sei o detalhe, mas acho que o valor que entrou depois foi os 320, né? Mas o valor total seria 395. No item anterior, se eu for subir um pouquinho, você vai verificar. Quando se fazia a estimativa do reflexo... Só no microfone. Quando se fez a estimativa do reflexo, quando se fazia a estimativa do reflexo, você verificava, dentro daquelas condições que aconteceram, qual era realmente o impacto daquele trabalho. E se procurava separar a responsabilidade de cada uma das partes. Uma parte era da Petrobras e, por outras razões também, né, naquele montante que daria aquele valor, teria uma parte que era responsabilidade da contratada, certo? Por causas que ela teria acontecido naquele contexto aditivo, certo?
E a parte da responsabilidade contratada, a Petrobras pagava ou a contratada assumia a responsabilidade? Era descontado. Era descontado. Sim. Satisfeito. Todos têm perguntas? Ministério Público Federal. Só um esclarecimento, por favor. Em relação especificamente a esse aditivo que o senhor estava prestando esclarecimentos, prestando informações. O senhor mencionou que houve um atraso na obra e que esse atraso não pôde ser imputado à construtora. No que constituiu esse atraso? O que levou a esse atraso? O que faltou? O senhor disse antes, inclusive, que alguns equipamentos não demoraram a chegar. Teve equipamentos que demoraram a chegar, né? Se me lembro bem, faz algum tempo já, mas basicamente equipamentos de grande porte, do lado da Petrobras, equipamentos de grande porte. Problemas também de dificuldade no site, de movimentação no site, coisas que afetam a Petrobras, né? A sua pergunta é a respeito do que teria sido o problema da contratada? Não. Que teve o desconto? Eu queria só saber o que levou a esse atraso. O senhor disse que esse atraso poderia ser imputado à Petrobras. Que tipo de máquinas, de equipamento de grande porte que demorou a chegar? Na época, que demorou a chegar? Sim, basicamente na época foram os reatores, muitos vasos, torres de caldeiraria pesada, equipamentos de grande porte, que são, vamos dizer, são equipamentos âncoras, né, dentro do site, que permitem a evolução e o desenvolvimento da obra, né? Então, esses equipamentos, alguns desses equipamentos críticos atrasaram bastante, né, até essa época aí. E por que eles atrasaram? Atrasaram por problemas de fornecimento, né, das empresas, de fornecimento dos equipamentos, comprados pela Petrobras. Certo. Há um relatório, não especificamente em relação à Repar, mas a uma outra obra da Petrobras, em que há uma menção a equipamentos de grande porte que demoraram a ser licitados e, portanto, não foram contratados a tempo. A sua compra não se deu no tempo oportuno e aí houve um atraso na obra por conta do atraso no processo licitatório. A minha pergunta é se nesse caso específico as licitações desses outros equipamentos elas foram feitas de modo temporâneo ou enfim, se deu o atraso por outro motivo. Não, alguns equipamentos também houve atraso, que provocou o atraso final de entrega devido a problemas da licitação do equipamento. Né? Do equipamento que atrasou a licitação, da compra do equipamento, por razões específicas de cada processo de equipamento, e isso provocou um atraso na fabricação. E outros por problema de dificuldades mesmo na fabricação do equipamento, dificuldades técnicas na fabricação do equipamento. Tá. Não sei se é exatamente a questão. Né? Não, eu compreendi. Obrigado. Obrigado. Mais perguntas? Não, estou satisfeito. Um esclarecimento do juízo aqui, muito rapidamente. Eu tenho aqui uma lista também da denúncia, Folha 54, que fala em 15 aditivos nesse contrato da Compar, na Repar. Foi isso aproximadamente? Não sei se você recorda. Acho que foi mais de 15. E tantos aditivos assim se justificavam nesse caso? Teve aditivos, né, que implicaram em valor e aditivos, como eu disse, aditivos de outras naturezas do contrato que não implicavam necessariamente em valor. Em termos de aditivos de valor, eu acho que foram uns 12 ou 13 aditivos, talvez uns 15 aditivos de valor que implicaram em valor, em alteração de valor. Aqui são 15, até tem aditivos aqui a cada 3 meses, 4 meses. Tinha alguma dificuldade de planejamento para ter tanto aditivos assim nessa obra? Os aditivos não foram... No começo da obra teve os aditivos menores, né, que foram no início da implantação do projeto, que foram questões específicas realmente de projeto ali, da época do início do projeto. O senhor mencionou que era feita uma análise sobre esses aditivos. Quem fazia essa análise? Bom, essa análise normalmente era feita, né, em todos os casos, por uma comissão de negociação, né, porque se tratava cada aditivo como uma negociação. Né. Como é que funcionava esse procedimento? Eu imagino que a empresa envia uma solicitação para um aditivo contratual e isso é submetido a uma análise interna da Petrobras, é isso? Sim, em alguns casos assim, em alguns casos até pelo processo mesmo de fiscalização, né, que você verificava que alguma questão técnica poderia estar alterando, e a fiscalização estava acompanhando essa evolução realmente do projeto, né, do desenvolvimento do projeto. Então, essa equipe, né, de profissionais, né, que envolvia o pessoal da obra e o pessoal do abastecimento, né, fazia-se uma comissão de negociação
E essa comissão inicialmente analisava toda a parte de mérito disso, o escopo, se estava realmente sendo atendido, se era alguma questão essencial, havia uma aprovação do cliente, né, para que aquela alteração, no caso uma alteração técnica, fosse realmente implementada, que aquilo não ia provocar qualquer tipo de problema, e isso passado da parte eminentemente de técnica, de necessidade daquela alteração, se passava uma discussão de engenharia, então, de implementação com a contratada. Quem compunha essa comissão? A mesma comissão que fez a análise técnica, depois ia discutir a questão de se estabelecer como é que Mas quem compunha essa comissão que fazia análise sobre os aditivos? Quem que eram os empregados? Engenheiros e técnicos da Petrobras ligados ao trabalho especificamente. E mais o representante da operação, que é o representante da operação da planta, no caso da Repar. Essa comissão era aqui de Curitiba? Sim, era aqui de Araucária? Sim. Não era no Rio de Janeiro também? Não. Essa comissão era nomeada dentro da obra, né, com representantes tanto do empreendimento, quanto da refinaria. Essa comissão ela fazia uma análise e fazia uma avaliação favorável ou desfavorável a esses aditivos? Inicialmente, o cliente, né, com a parte técnica do cliente, que é o responsável pelo empreendimento, fazia uma análise técnica dos fluxogramas, da parte de processo realmente, né, se for no caso de mudanças de projeto. Isso aí validado, né, o cliente, né, tem que fazer isso aqui por causa disso, segurança ou outros fatores envolvidos. Isso criava-se a comissão de negociação, que partia desse escopo, né, dessa mudança de escopo, e se detalhava essa mudança de escopo em termos de e essa comissão de negociação que aprovava ou não aprovava, então? Não aprovava a contratação. Ela analisava... Dava parecer favorável ou não? Não, ela analisava a parte de engenharia, fazia a sua avaliação de engenharia, e depois que isso feito em comum discussão com a contratada. Depois disso aí feito, se pedia uma proposta para a contratada comercial. Até esse ponto não se discutia o valor do aditivo. Certo. Né? Se pedia uma proposta comercial, normalmente essa proposta vinha em envelope lacrado, né, e simultaneamente essa comissão de negociação fazia a sua estimativa em cima do mesmo escopo e as mesmas condições que haviam sido discutidas com a contratada, né, no caso. E aí essa comissão de negociação é que dava parecer favorável, não em cima da proposta comercial? Fazia o relatório das condições técnicas e da condição de preço e, caso de acordo, recomendava. E essa recomendação desse aditivo de valor, no caso, ela era submetida à autoridade competente naquela fase do empreendimento para aprovar essa contratação. Né? No caso, e daí era a diretoria que o senhor estava falando? Já praticamente todos na diretoria já. E essa comissão de negociação, ela ficava aqui em Curitiba ou no Rio de Janeiro? Não, ficava em Curitiba, no empreendimento. Tinha também algum procedimento na sede da Petrobras, lá junto à diretoria, alguma análise também lá? Por lá, não? Não, os órgãos, né, tanto da engenharia, né, o órgão de estimativa de custo assessorava essa comissão na elaboração da sua estimativa, né, fazia os comentários, verificava e consolidava e normalmente emitia esse parecer, que a estimativa de custo da sede, nossa emitia então a estimativa, né, e isso vinha em envelope lacrado e ficava com a comissão, por causa desses contratos de grande porte. Houve alguma alteração, em concreto, nos procedimentos adotados para aprovação desses aditivos, no caso da Repar? Alteração em procedimento, se fazia de um jeito num determinado momento, depois se alterou essa... Foi um empreendimento longo, juiz, mas normalmente, pelo que eu entendo, acho que foi mantido uma regularidade nesse processo, que era o procedimento da companhia e o nosso procedimento lá. Teve alguma rejeição de proposta de solicitação da empresa de aditivo? De tipos pleiteados e não aprovados? Ah, sim. Isso tem os registros? Sim, porque às vezes isso aí se discutia em reuniões, né, a contratada entendia que aquele item era um item que estava fora do escopo. Então, se analisava o contrato e aquilo ali
Mas alguma solicitação de aditivo específico, de proposta, de valor que tenha sido rejeitada, que o senhor se recorde? Não chegava nesse nível, porque se discutia na parte de discussão das discussões semanais técnicas, essas questões eram tratadas, né, e elas eram esclarecidas de parte a parte, né, e isso não chegava a formalizar um pedido de aditivo para depois ser rejeitado, né. Então era uma discussão. O aditivo surgia dentro de um processo de fiscalização do empreendimento, análise do dia a dia da obra, que se analisava tanto de parte da Petrobras quanto de parte das contratadas. Desses aditivos, que 15 aditivos que tiveram acréscimo de valor, o senhor se recorda de alguém ter se posicionado contrariamente à aprovação deles no âmbito da discussão dentro da Petrobras? Não, teve a regularidade do processo, né? Encaminhávamos toda a documentação, primeiramente para o jurídico, se analisava. Sim, mas nessa análise, o processo e mandava para a diretoria. Nessa análise do aditivo, do valor, o senhor se recorda de alguém que tenha se oposto ou discordado do aditivo, da aprovação daquele lá? Isso, eu não participava da discussão, né? Mas no nível da comissão de negociação, ela é uma discussão combativa, ela teve não estou dizendo de discordar, porque no final das contas o objetivo era se resolver o problema, né, que a nossa função era implementar o empreendimento, né, tinha que ser resolvido o problema. Então, que eu saiba, não teve nenhuma questão incontornada que ficou sem uma solução técnica na questão. Tá bom, então pode interromper aqui. Ó. Oi? Surgiram algumas dúvidas que eu gostaria de esclarecer, são 2 perguntas apenas. Sim. Eu gostaria de saber da testemunha, pela defesa de Fernando Andrade e João Alberto Lazari, se os procedimentos para verificação dos aditivos, se esses procedimentos eram aleatórios ou se havia algum anexo, algo que determinasse qual era o procedimento a ser realizado no caso dos aditivos. Não entendi. É um procedimento... Os procedimentos eram aleatórios ou havia uma regra a ser seguida? Não, tem uma regra, né? O aditivo seguia essa sequência, né? Você analisava inicialmente o mérito daquilo, o que era aquilo, né? Se era uma questão técnica, se a área técnica correspondente opinava nisso aí, né? Isso tudo vamos dizer, tudo faz parte do processo de cada aditivo. Tem todas as instâncias dessas discussões, foram todas registradas e então não entendi a questão do aleatório, quer dizer. Aleatório. Seguia sempre o mesmo procedimento. É uma negociação. Esse procedimento está previsto em de forma escrita? Isso é um procedimento da companhia, né? A gente seguiu isso aí. O senhor sabe se haveria um anexo do edital de licitação, do convite, que previa a forma de fazer os aditivos? Certamente. O contrato, se me recordo, ele tem não sei se está no anexo, mas ele fala claramente que nenhuma modificação, né, pode ser implementada sem que seja previamente autorizada e aprovada pela Petrobras. E ali estão demarcadas também as etapas que devem ser vencidas? Etapa no sentido que da negociação? Do procedimento de não, avaliação. Que qualquer tipo de alteração que tanto a Petrobras quanto a contratada verificava em qualquer questão, a gente documentava isso através de carta formal à autoridade de relacionamento competente lá. Certo? Muito obrigado. Não foi sempre uma questão bem tratada, assim, do ponto de vista do contrato, certo, com bastante documentação. O depoimento, muito obrigado. A gravação.